O advogado António Raposo Subtil junta-se agora a nós por videochamada para nos ajudar a compreender melhor esta questão. Doutor, boa noite. No seu entendimento, esta decisão do Constitucional tem ou não efeitos retroativos? Bom, antes de chegarmos aí aos efeitos retroativos, é importante esclarecer que antes, no Tribunal Judicial da União Europeia, já tinha havido uma decisão que tornava incompatível, mandaria desaplicar, o normal era desaplicar a norma portuguesa que contrariava os princípios da União Europeia da proteção dos direitos. Por isso esta questão de ser retroativa aqui ou não, se há uma decisão em 2014 reafirmada em 2016, parece-me que não se trata de retroatividade com certeza. Mas, em geral, ainda que se discuta se é ou não retroativa, o que importa é que há mecanismos na lei para fazer valer direitos e por isso a revisão extraordinária de um processo pode sempre levar a questão à apreciação do tribunal. Não me parece que seja por, diria, cosmética política ou por informação declaratória, seja do Ministro da Justiça ou do Primeiro-Ministro, a que os advogados e todos aqueles que defendem os direitos dos cidadãos e das empresas ficam inibidos de socorrer dos institutos e, no caso dos processos, da tramitação dos processos que podem impor ao Tribunal a reapreciação da causa. Coisa diferente é quando há uma declaração de inconstitucionalidade de uma norma que diz só se aplica dali para a frente para evitar determinado tipo de direitos ou de prejuízo de direitos já constituídos anteriormente. Mas não é o caso desta norma, dada que ela ofende para além da Constituição, a norma, a lei dos metadados, para além da Constituição, há muitos anos que ofendia a legislação comunitária. E por isso esta discussão está enviesada, na minha opinião. Então acha viável que sejam reabertos inúmeros processos que já transitaram em julgado e que podem impedir a sua reavaliação neste momento? Sim, porque há um processo extraordinário de revisão das decisões transadas nos julgados que é preciso pressupostos, é preciso verificar se estes pressupostos, no caso concreto, estão ou não estão verificados os pressupostos para a sua alteração. Isso tem que se ver que dados foram utilizados na decisão, que esses dados foram recolhidos e de que forma foram recolhidos, e se esses dados, no sentido do respeito de outros princípios, como o da proporcionalidade, das garantias, estão ou não estão, afetados por esta decisão. Não é afetados, tem que se reavaliar essa decisão por um tribunal competente em função do dado novo hoje, que é a declaração efetiva de inconstitucionalidade. Mas é bom não esquecer, e isso é defendido por muitos juristas e bem, que já desde 2016 que se sabia, e houve até entidades internas que assim o declararam, que não se devia aplicar a norma portuguesa. E que mudanças precisam ser revistas urgentemente, doutor? Há aqui um tema que é o seguinte: o que nós estamos perante, o que está em causa não é uma inconstitucionalidade, mas uma irresponsabilidade política. Se isto acontecesse no seio de uma empresa, imagina, e o governo serve para gerir os negócios do Estado, mas fosse uma empresa que alguém concluía passado 6 ou 7 anos, que não se tinham, atualizado as normas de segurança, ou que não se tinham mudado os procedimentos, e com isso a empresa teve um prejuízo brutal, o que é que as pessoas diriam? Irresponsabilidade? O que é que as pessoas diriam? Culpa da administração? O que é que as pessoas diriam? Isto não é aceitável, não é tolerável. E o que está aqui em causa é isso. Quer o governo, quer os ministros da Justiça em particular, e os deputados em especial, deviam estar atentos a questões desta natureza. Ou seja, se há um alerta que é dado por uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, e com isso sabe-se que aquela norma ofende o direito da União Europeia, ofende de forma grave, pelo menos foi assim considerado. Então teria que ser mobilizados os esforços produtivos, no sentido de criar norma que ficasse mais adaptada, ou pelo menos que se tentasse que essa nova norma não tivesse a doença, não tivesse o vício, não tivesse a incapacidade de produzir efeitos como aquela que estava vigente. A questão foi, no fundo, ignorada, mas olhando para a frente, que é também o que importa agora, esta lei foi criada, no fundo, para combater o terrorismo e crimes graves. Não ficarão aqui as autoridades sem ferramentas essenciais para o combate a este tipo de criminosos no futuro? Sabe que o que hoje se faz nas maiores normalidades, já recentemente uma alteração ao Código de Processo Penal, que foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República, agora está a ser alterada, se calhar também por unanimidade, na precipitação é disto: antiterrorismo,
E com isso se fazem alarvidades. Diz, contra branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo. Só por estar lá financiamento ao terrorismo se fazem todas as alarvidades em termos legislativos. Não sei se esta norma visava só isso. Mas ainda que visasse isso, tem que se ter uma proporcionalidade no método e nos critérios que se adotam. E é por isso que serve a monitorização dos governos, dos Ministérios da Justiça e em especial da Assembleia da República, onde estão representados os seus cidadãos. Por isso o que está aqui em causa é que essa omissão legislativa, para além de uma responsabilidade política, é de uma irresponsabilidade técnica imensa. Porque todos hoje concluem, todas as pessoas, todos os técnicos concluem, pessoas juristas com capacidade de apreciar, concluem que efetivamente aquela norma tinha que ser modificada. Porque é que se insistiu? A insistência na manutenção da norma, sem ser retocada, sem ser alterada, sem ser objeto de debate, faz de todos os que tinham condições e obrigação de debater, faz deles uns irresponsáveis. E porquê é que são irresponsáveis? Porque as polícias estavam a trabalhar, os tribunais criminais de investigação estavam a desenvolver os seus esforços e estavam na base de uma norma que não tinha saído do mercado jurídico, da esfera, digamos assim, da sua aplicação, mas já devia ter sido expurgada. E quem é que deve fazer isso? É precisamente quem é pago pelos cidadãos portugueses para fazer isso. São Doutor, os ministros. só para terminar, no meio de toda esta Justiça, indecisão, a justiça poderá tornar-se mais lenta? Não é um problema de lentidão, é um problema de eficácia. Porventura pode reduzir um pouco a sua eficácia, mas também é um grande alerta para que não se façam às vezes coisas, ou para que se tenham que mudar as coisas que devem ser mudadas, também com urgência e com capacidade. Porque se não for assim, nós andamos sempre, como diz numas decisões, andamos com uma bomba atómica para destruir uma formiga, ou seja, os meios são de tal maneira gravosos que qualquer dia as pessoas são presas quando acordam e depois são devolvidas à sua casa quando se completa a investigação. Muito bem. António Raposo Subtil, obrigada pela sua participação neste Fala Portugal. Boa noite. Boa noite. Boa tarde, obrigado.